Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do IFCast Calama, Informar para Transformar. Eu sou a Angélica e no episódio de hoje a gente vai conhecer melhor o papel do Grêmio Estudantil aqui do IFRO Campus Porto Velho Calama, o GRIFO. Já aproveite e segue a gente no nosso Instagram, IFROPVH Calama e IFCast_Calama. Lá vocês ficarão atualizados com bastidores e curiosidades das gravações. Roda a vinheta. Hoje a gente vai receber a Débora Ripardo, ela é representante da gestão atual e ela vai falar um pouquinho para a gente como é que funciona essa entidade tão importante para a nossa instituição acadêmica, quais são as suas funções, as suas conquistas e até mesmo desafios. Débora, para começar, explica para a gente o que é o GRIFO e qual que é a sua missão dentro do campus. Bom, o GRIFO é o Grêmio Estudantil, né, um conjunto de estudantes, né, selecionados por um processo democrático para representar os estudantes, para representá-los perante os departamentos, os diversos departamentos. São pessoas engajadas, com voz e que têm muito a acrescentar para o instituto em si. E o Estatuto ele define que o Grêmio é um órgão máximo de representação do discente, né? E assim, na prática, o que isso significa para os estudantes? Bom, é porque o Grêmio ele vai ser essa base de autoridade que vai ter essa missão de representar os estudantes. Isso é muito bom, porque às vezes nós não conseguimos, os departamentos não conseguem ouvir, né, atender todas essas demandas. Então, o Grêmio ele está exatamente para isso, para representar os alunos, para fazer essa ponte, essa ligação, para que essa relação entre os departamentos, entre a escola, entre o instituto e os alunos, ela seja cada vez menor, né? Então, nós temos exatamente essa missão, não de pensar em nós em si, mas sim nos alunos, né, num todo. E quais são os princípios que movem a diretoria do Grêmio? Bom, acima de tudo, a transparência, né, e também a comunicação, que a gente sente falta, né, nos últimos meses, a atuação de um Grêmio, né, a atuação de um sistema de comunicação entre os alunos e entre os líderes, né. Então, a gente quer, nessa gestão, trazer isso, a transparência, a comunicação, prezar por isso, né, que os alunos eles se sintam confortáveis aqui, porque a gente sabe que os alunos do IFRO são diferenciados, né, passam boa parte do tempo aqui. Então, a gente quer que eles se sintam acolhidos, quer que eles se sintam seguros aqui, que eles se sintam ouvidos e atendidos e que eles saiam daqui, depois do terceiro ano, com uma boa imagem desse lugar. A gente quer contribuir muito em relação a isso. Bom, a estrutura do Grêmio ela é composta por 12 cargos, né? Que cargos são esses e como vocês dividiram as funções? Bom, em relação à divisão das funções, né, algumas pessoas manifestaram interesse, a gente formou um grupo e aí a gente foi selecionando com base naquilo que a pessoa tem mais interesse, né? Por exemplo, na coordenadoria de esportes, a gente tem a Dutra, que já é uma grande representatividade, né, no esporte. Como são muitos nomes, eu trouxe aqui, né, para a gente falar na coordenadoria geral, né, tá a meu cargo, né, Débora Ripardo. Na coordenadoria de gestão de recursos, a gente tem a Esther, de edificações. Na coordenadoria de comunicações, a gente tem a Laís, né, de química também. Na coordenadoria de esportes, nós temos a Giovana Dutra. Na secretaria de esportes, saúde e meio ambiente, nós temos a Júlia Moraes. Na coordenadoria de cultura e formação política, nós temos a Giovana Alves. Na secretaria de cultura e formação política, nós temos a Mayra Carolina. Na coordenadoria de formação de luta de minorias, nós temos a Thalita. Na secretaria de formação de luta de minorias, nós temos o Matheus William. Na coordenadoria de desenvolvimento, ensino, ciência e tecnologia, nós temos a Angélica. E na secretaria de desenvolvimento de ensino, ciência e tecnologia, nós temos a Giovana Eduarda. Então, foi basicamente... Nós entramos num consenso, né, de quem estaria mais ali a par, né, quem tem ali uma afeição melhor por aquele determinado departamento. Já tem uma afinidade com aquela coordenação, exatamente. Né? Porque, por exemplo, eu não me veria na coordenação de esportes porque eu não estou muito dentro, né, entendeu? Um praticante de esportes, enfim. Mas, por exemplo, a Laís, eu vejo muito ela na questão da comunicação, né? Você, porque já participou muito de projetos. Então, a gente procurou isso, né? Essa afinidade com o cargo.
E quais são os papéis do Conselho de Representantes de Turma, né, o CRT, do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral dentro da gestão estudantil? Bom, o CRT ele tem a função aí de representar o Grêmio na ausência, né, dele. Quando a gente, por exemplo, a gente evidenciou isso após o pedido de impeachment no ano passado, o CRT entrou em ação e representou, né, os alunos na ausência do Grêmio. Já a questão do Conselho Fiscal é para monitorar mesmo, né, principalmente quando, por exemplo, aí afora a gente vê que alguns grêmios estudantis eles têm CNPJ, né, recebem algumas doações. Então, o Conselho Fiscal ele tem essa função de fiscalizar, principalmente recursos, né, para trazer essa transparência para o mandato. E a Assembleia Geral é quando nós temos decisões importantes que precisam ser tomadas na presença dos alunos. Por exemplo, nós queremos muito, nós estamos conversando com o DEPAI, né, sobre a possibilidade de a gente ter algumas alterações no regulamento do Grêmio. Tem muitas coisas que a gente vê que podem ser modificadas para a gente ter um processo eleitoral melhor, para a gente ter um mandato melhor. Então, a gente está querendo ter essa mudança, né, fazer algumas modificações até o final desse ano, até o final do nosso mandato. E isso precisaria de uma Assembleia Geral. Então, é muito importante, né, ter essa participação dos alunos, né, na votação e também na participação de decisões importantes. Agora, falando sobre o plano de mandato, como é que funciona esse processo de elaboração? Como é que é esse momento de vocês tentarem ali planejar como é que vai ocorrer todo o mandato? Bom, eu acho que esse é um dos períodos que a gente precisa tomar mais cuidado, né? Somente nesse momento, porque a gente já está aí mais da metade do ano, então a gente também não quer sair muito, né, do foco ou querer abraçar o mundo com as pernas, né? Mas em relação ao plano de mandato, nós queremos fazer algo que seja acessível e que nós consigamos cumprir realmente, não só prometer, né? Antes de a gente ser eleitos, a gente sentou com todo mundo, né, reunião, e todos ficaram responsáveis por trazer algumas ideias ali, mesmo que ainda primitivas, do que a gente traria em cada coordenadoria, né, seja a cultura, seja o esporte, seja a ciência, a comunicação. E aí, baseado nessas propostas, nós vamos ver as que são possíveis de ser realizadas nesse curto período, né. Nós já temos nossa primeira reunião presencial marcada para após a posse, na segunda-feira. A gente precisa falar sobre esses assuntos, e aí a gente vai estipular, né, por exemplo, o que vai ser realizado em agosto, o que vai ser realizado em setembro, em outubro, em novembro, o que é prioridade, o que não é, o que pode ser feito, o que a gente só pode remediar, o que a gente pode tomar frente, o que a gente precisa de apoio. Então, tudo isso a gente vai estipular, né, nesses próximos dias, pontuar principalmente, mas o plano de mandato inteiro ele ainda não está feito, né, ele só vai ser completo depois que a gente ter a posse, né, e conversar também com cada um, né, e alinhar tudo isso. Falando sobre as propostas, assim, quais delas você considera prioridade para o início do mandato? Bom, para esse início de mandato, a gente quer focar muito na questão da comunicação, né? O que os alunos muito reclamam é que eles perdem muitas oportunidades importantes, né? Editais, projetos, devido à falta de comunicação, o acesso. A gente sabe que o IFRA ele abrange muitas áreas e o que chega de informações para nós todos os dias são muitas, né? E aí, às vezes, não tem aquele filtro. Então, a gente quer frisar essa comunicação, não só em relação a isso, mas também, principalmente, em relação à comunicação dos alunos com o Grêmio e, principalmente, dos líderes com o Grêmio, né? Para que os líderes se sintam apoiados aí pelo Grêmio e consigam trazer essas demandas, né? Porque são muitos alunos, então a gente precisa muito da ajuda dos líderes de sala para que eles possam conversar juntamente conosco, que a gente possa entender eles, né? A gente também já vai providenciar aí um número próprio para o Grêmio, uma espécie de ouvidoria também, para que os alunos se sintam confortáveis de vir falar conosco, né? Porque a gente recebe muitas reclamações, né? Mas nosso papel é filtrar aquelas que são possíveis de nós resolvermos e aquelas que precisam, né, de um olhar maior, que a gente precisa de uma parceria para resolver. Então, acho que aí, como prioridade, essa questão da comunicação, outras reclamações também que são bem recorrentes, né? Que é bom a gente trazer,
em relação ao banheiro, né, algumas questões de infraestrutura. A gente sabe que isso não é só conosco, né, mas a gente pode trazer, a gente pode cobrar, esse é o nosso papel. Claro que sem atacar ninguém, né, de forma alguma. Eu já tenho aí agora 2 anos de experiência na liderança, então eu sei que o nosso diretor ele é bem aberto, né, então tenho certeza que ele vai colaborar muito para que a gente consiga resolver essas pequenas reclamações que já vem vindo de um tempo dos alunos. Existe alguma estratégia para vocês conseguirem fazer esse contato melhor com a nossa comunidade acadêmica, ainda mais engajar esses alunos nas atividades que o Grêmio pretende fazer? Bom, acho que o primeiro de tudo é quebrar o paradigma de que o Grêmio e os alunos são muito distantes, né? Eu não sei se é porque a gente sente falta de um Grêmio efetivo há alguns meses, mas a gente sabe que essa comunicação, ela não é tão boa, né? Então, a gente quer quebrar essa ideia de que a gente não está aqui para atender ou a gente não está aqui para totalmente aberto a ouvir os alunos. Eu acho que esse é o primeiro passo, para que eles se sintam confortáveis ao ponto de parar a gente pelos corredores, entendeu? Para fazer questionamentos, para fazer perguntas. Nós estamos aqui para isso, né? Para representar eles. Então, acho que esse vai ser uma das nossas estratégias. A estratégia também do canal de comunicação, da ouvidoria, do e-mail, do número próprio também vem para isso, para que a gente consiga melhorar essa comunicação, porque todos os outros projetos que nós temos pautados, eles precisam e vão caminhar junto com essa questão da comunicação. Seja melhorar a questão, por exemplo, a ciência e tecnologia, os projetos, né? Precisa estar ali de acordo com a comunicação para que eles tenham acesso. Porque, por exemplo, um dos projetos que nós temos é a questão da reativação dos clubes. Eu estou à frente do clube de matemática que tem aqui no IFRO e muitos alunos vieram meses depois, atrás, porque não sabiam que tinham. Até hoje eu recebo mensagem de alunos querendo entrar no clube, querendo entrar nas aulas que está tendo, que a gente conseguiu. E sendo que, tipo assim, na época, a gente mandou vários convites nos grupos, nos informes, em todos os informes foi mandado, né? Mas muitos alunos não tiveram esse acesso, entendeu? Porque logo depois vem outras informações, né? A gente sabe que o Informes também é o único canal, assim, dos cursos e a gente manda lá várias e várias coisas. Então, às vezes, eles não têm esse acesso. Então, para que eles consigam usufruir de tudo que o IFRO, ele oferece, eu acho que a gente precisa focar nisso, né? Então, eu acho que essas são as nossas estratégias para se aproximar de verdade dos alunos e eles sentirem que estão sendo ouvidos. É andar lado a lado com a comunicação, né? Isso, até porque se talvez essa oportunidade de entrar no clube de matemática fosse divulgado no Instagram, por exemplo, talvez tivesse mais pessoas e, enfim, teria dado mais engajamento, né? Sim, exatamente. O pessoal, eles são bem participativos nas redes sociais, né? Eu digo isso pela experiência do ano passado, que a gente estava em uma outra chapa e a gente postou algumas coisas lá, perguntas, né? E o pessoal foi bem interativo. Então, as redes sociais estão aí para nos ajudar a nos aproximarmos mais, né? Usar ao nosso favor. Bom, o Estatuto do Grifo, ele prevê atuações em diversas frentes, né? A cultura, a ciência, o esporte, a saúde, o meio ambiente e a luta de minorias. Em quais dessas áreas vocês pretendem focar mais energias nesse nosso primeiro semestre de gestão? Além da questão da comunicação que nós já falamos, para nós não sermos muito redundantes, eu acho que a questão da ciência e tecnologia, né, que é o que move o IFRO em si, né, os projetos, a gente sabe que tem muito, principalmente voltado aos terceiros anos, que estão aí no seu último ano. Então, tenho certeza que vai ser muito bom, né, para eles, que essa última oportunidade de participar, mas também em relação à cultura, né, formação política, nós temos aí projetos, né, não só da área de cultura e formação política, mas também da área de tecnologia e ciência, da questão do clube de debate focado na simulação da ONU. A gente já falou com alguns professores, eles estão muito interessados, porque tem muitos alunos que querem participar ou que sempre escutam, né? E às vezes veem isso como algo muito longe, muito fora, e isso muito distante. E na verdade, se a gente tivesse uma preparação, isso não é bom só para você ir ali participar
participar da simulação da ONU, seja de alguma forma premiado ou visto. Não, mas isso serve para diversos contextos. Seja na hora de você fazer uma redação, seja na hora de você falar com alguém, seja na hora de você participar de um embate. Então, a gente vê que isso é muito importante, porque quando a gente incentiva essa discussão crítica sobre fatos, sobre argumentos, a gente faz com que o aluno ele saia, às vezes, da sua bolha, né? E ele comece a ver a realidade do outro. Isso pode melhorar até a nossa convivência, porque, às vezes, a gente vive numa realidade e o outro vive numa completamente diferente. E aí, às vezes, a gente não consegue entender porque a gente não para refletir. Às vezes, a gente vê só os nossos problemas e não vê o do outro, ou não vê a da sociedade. Por isso que muitos têm dificuldade, por exemplo, que eu já ouvi, né, na hora da redação, porque às vezes a gente não para, as escolas, assim, né, a maioria das escolas não param para refletir, né, quantas aulas a gente já parou para refletir sobre, por exemplo, abusos que tem, né, negligências que a gente vê no dia a dia, no cotidiano, que às vezes está assim mascarada, entendeu? Então a gente quer focar muito nessa questão também. Agora, ainda falando sobre o estatuto, a transparência é uma diretriz prevista nele, né? E como é que a futura gestão ela pensa em garantir a prestação de contas e a comunicação constante com os alunos? Bom, nós queremos, através desses canais que nós vamos estar nos comunicando, mensalmente ou bimestralmente, a gente está mandando uma planilha, um documento, né, com as principais ações, se foi gasto algum dinheiro, se não foi, e prestar conta com os alunos do que foi realizado naquele mês, né, do que não foi possível ser realizado, se foi gasto dinheiro, né, de onde saiu, enfim. Acho que através disso, para a gente poder esclarecer, né? Porque às vezes o Grêmio pode estar fazendo alguma ação, mas os alunos não estão vendo e às vezes pensam, né, que a gente deixou de mão, está largado, mas não, às vezes a gente está correndo atrás, a gente precisa de mais um tempo, então a gente quer que os alunos eles saibam o que a gente está fazendo, a que momento a gente está fazendo, entendeu? E trazer essas justificativas para os alunos. Mais uma vez a comunicação entrando aí, né? Exatamente, em muitas áreas, né? A gente tem pouco tempo para fazer as nossas propostas, né? Mas, assim, qual é o legado que o Grêmio ele pretende deixar? Bom, eu acho que o legado que a gente pretende deixar a cooperação, porque nós estamos aí mais da metade do ano, né? Então, principalmente para nós alunos do terceiro ano, vão ser muitas coisas. Fora o Grêmio, né? Nós somos alunos também, nós temos nossas matérias, nós temos nossas dificuldades. Então, o que nós queremos deixar para o próximo Grêmio, para os que virão, é esse incentivo, esse companheirismo, essa representatividade, que tudo que estiver ao nosso alcance para fazer nesse momento, a gente vai fazer, e aquilo que não está ao nosso alcance para fazer nesse momento, a gente vai ser humilde de falar que a gente não consegue. Entendeu? A gente não quer de forma alguma enganar os alunos ou prometer aquilo que a gente não vai conseguir cumprir só para ganhar voto ou reconhecimento, né? E o que eu estava comentando muito com alguns da chapa é em questão de que a gente quer deixar o que a gente não conseguir fazer, a gente quer pelo menos deixar a terra pronta, isso, né? Meio caminho andado, pelo menos arar ali, para que a outra pessoa possa chegar e possa continuar, entendeu? Não, a gente não quer que o próximo Grêmio chegue e veja as coisas tudo bagunçadas, não. Que vejam que a gente fez algo legal e falem, caramba, vamos continuar isso aqui, vamos levar para os próximos anos, entendeu? É isso que nós queremos. Talvez começar a fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que seja visto pelos alunos de uma boa forma. Porque, às vezes, acho que é mais fácil, né? Nós temos disso, que é mais fácil a gente reclamar das coisas que estão acontecendo, mas na hora de se impor em relação a isso, a gente não quer. Agora, nós, como Grêmio, nós estamos aqui exatamente. Tem muitas reclamações? Tem, mas nós estamos aqui para nos impor e ver o que nós conseguimos fazer nesse curto período. E que o próximo Grêmio possa sentir esse incentivo e continuar. Perpetuar nossas ações, né? Continuar fazendo a diferença. Representar estudantes de diferentes cursos, turnos e realidades não é simples, né? E quais são os principais desafios que vocês já conseguiram identificar antes mesmo de iniciar o mandato?
As questões, né, de infraestrutura, de comunicação, né, muitos conflitos também entre turmas, né, nós vemos muito, alguns alunos falam bastante. Então, acho que nesse primeiro momento que a gente vai poder fazer, melhorar essa comunicação, essa aproximação e também, principalmente, engajar os alunos, né, nas nossas atividades e engajar eles para que participem com a gente, né? Levar, por exemplo, muitos reclamam em relação ao preço da cantina. A gente sabe, a gente entende que é uma empresa terceirizada, que não, né, que é mediada por um contrato, é muito além, né, do que a gente pensa, mas quem sabe a gente não pode, com diálogo, intervir nessa situação e Chegar ajudar. num acordo, né? Isso, exatamente, chegar num acordo, exatamente para isso que nós estamos aqui, né? São essas simples demandas, né, que às vezes não é tão simples, mas essas pequenas demandas, né, do preço, quem sabe a gente não pode redistribuir o preço, né, chegar a algum acordo, né, e a questão também da infraestrutura, algumas falhas, né, que eu acho que se for bem conversado, dialogado, a gente sabe que tudo precisa de dinheiro, de investimento, mas a gente está aqui para dialogar e ver o que a gente consegue, né, ser pacíficos, mas também saber nos impor quando for a hora e o momento. E como é que vocês pretendem lidar com críticas? Porque elas estão presentes antes mesmo da gente ser eleito, né? Mas, assim, como é que vocês pretendem lidar com isso, com essas divergências que a gente vai ter durante a gestão? Bom, a gente vai ser criticado, seja fazendo, seja não fazendo, né? De todas as formas a gente vai ser criticado. Mas, bom, o que a gente quer fazer é que quando a gente se deparar com essas críticas, ver se elas são realmente concretas, né? Porque se nós estamos errando, nós vamos ser humildes de falar que nós estamos errando. Mas se essa crítica, ela for, por exemplo, não diria falsa, mas se for... Tipo uma calúnia, né? Isso, nós vamos tentar remediar, nós vamos tentar ver o que é preciso fazer, né? Por que você está criticando a nossa ação? Porque às vezes a gente vê de um lado, né? A gente tem um olhar sobre as nossas ações. Às vezes para nós está tudo perfeito, mas para o aluno, ele vê um erro ali, entendeu? Às vezes aquilo não é benéfico. Então, talvez a gente possa remediar, a gente possa modificar alguma coisa para que a gente consiga, entendeu? Claro que não vai ser perfeito, que a gente sempre vai ser criticado, né? Seja pelas nossas ações, ou às vezes as pessoas criticam até nós mesmos de coisas passadas, mas... a gente vai ter aquela atenção às críticas construtivas, né? Para que a gente possa melhorar. E a gente até aconselha, né? Quando nós começarmos aí efetivamente as nossas ações, que se tiverem críticas, que elas venham, né? Que venham até nós, que critiquem mesmo, porque através disso a gente pode melhorar, né? Porque às vezes, igual eu falei, o aluno tem uma perspectiva diferente. Porque ele está do lado de fora, né? Ele está olhando de uma forma diferente. Então, é importante a gente ter essa visão e dar a importância para a opinião deles, né? Apesar que, às vezes, machuque, mas é extremamente importante. Em uma frase curta, assim, o que vocês gostariam que os estudantes sentissem quando pensassem no Grêmio? Eu acredito que eu queria que eles pensassem em compreensão, em representatividade, em democracia e em transparência. É algo assim que às vezes está muito fora da nossa realidade, né? Às vezes é mais fácil a gente ir pelo caminho, né? Um caminho mais fácil do que ir pelo mais difícil. Mas eu quero que quando os alunos pensem na gente, eles pensem em alguém que está ali para representar eles de verdade e não está ali só porque talvez seja um cargo que é visto ou seja... Só por fama mesmo, Isso, né? por fama, exatamente. Agora, falando um pouquinho sobre o processo eleitoral, como é que foi viver esse momento e o que mais marcou vocês durante a campanha? Bom, eu confesso que não consegui estar em todos os momentos da campanha. Queria muito ter passado nas salas, peço até desculpa, mas foi uma experiência muito, muito legal, muito maravilhosa, rica também, porque antes mesmo da gente se inscrever, a gente senta para discutir com os outros, né? As diversas propostas. A gente
precisa parar para pensar o que falta, o que está faltando, o que eu posso contribuir para o Grêmio, entendeu? A gente tem essa reflexão, então tudo isso já nos ajuda a melhorar como pessoas, mas foi muito legal. Tenho uma certa experiência já do ano passado, mas claro que não foi nada igual, né? Tivemos aí, sim, certos conflitos, infelizmente, né? Mas nada que com uma mudança daqui, uma mudança dali, a gente não conseguiu remediar, né? Foi, sim, uma participação diferente, porque no começo não estava pensando em entrar, né? Mas fui convencida e quando eu entrei, eu vi que realmente eu tinha feito uma boa escolha. Só contribuiu mais para fazer a diferença no nosso campus. Espero que eu possa contribuir da melhor forma possível. Com certeza. E esse processo eleitoral, esse período eleitoral, assim, com a interação dos alunos, a gente teve um momento ali no auditório em que os alunos fizeram algumas perguntas e a gente respondeu, mas, assim, esses momentos trouxeram alguma surpresa ou mudança na visão do Grêmio, tipo, na mudança em propostas, como é que foi? Em relação à conversa com os alunos, a gente teve críticas, né, algumas pautas que a gente já sabia que iriam surgir, mas claro que toda vez que a gente conversa com os alunos, a gente tem cada vez uma visão mais ampla, né, cada vez mais informações, né, mais pautas de problemas, né, ou às vezes não só problemas também, às vezes coisas boas também. Então, claro que a cada conversa vai se mudar a nossa visão, né, em relação ao Grêmio, e também quando eles interagem, eles participam, eles estão ali, né, quando eles voltaram, né, e confiaram na gente, muda a nossa perspectiva, porque a gente vê que realmente a gente está ali, né, eles estão confiando na gente, então a gente tem que fazer, né, acontecer aquilo que a gente prometeu. Então, cada vez que a gente fala com os estudantes, a gente sente que a gente chega mais próximo deles e da comunidade acadêmica no geral. A gente, ano passado, teve essa polêmica do impeachment do Grêmio, né? Mas a gestão atual teve algum diálogo com a gestão anterior? Vocês estão se organizando para garantir uma transição respeitosa e produtiva? Como é que funcionou? O CRT se meteu no meio? Como é que foi esse processo? Bom, um diálogo assim com todos a gente não teve, né? Eu sou próxima de alguns que fizeram parte do Grêmio anterior. A gente também tem a Giovana Dutra, que está, né, nesse novo mandato também, que fazia parte da gestão anterior. Então, a gente tem aí alguns pequenos feedbacks, mas a gente meio que pega a vivência deles para poder olhar de um jeito diferente e não cometer, né, algumas falhas que eles cometeram, mas também saber ver que teve pontos sim positivos durante o mandato deles, né? Os que eram mais próximos conseguiram ver alguns pontos positivos, né? E quem sabe a gente tem que ter a humildade também de repetir, né? Pontos positivos devem ser sim repetidos e os pontos negativos eles devem ser pegos para a gente, né, para que a gente não possa... Não faça novamente, exatamente. Né? Em relação a essa transição, a gente tem esse fato atípico, né, que a maioria do Grêmio atual, né, líderes de sala, fazia parte do CRT, então acredito que a gente foi muito bem recebido pelo CRT, que estava representando os alunos até esse momento. O que vocês esperam construir nesse primeiro semestre, aí, nesses primeiros 100 dias de mandato? Nesses primeiros 100 dias e talvez os últimos 100 dias, né? A gente não tem muito tempo, mas é aquilo que eu já tinha comentado, não abraçar, né? Não querer abraçar o mundo, mas fazer aquilo que está ao nosso alcance, nas pequenas coisas, aproximar os alunos e incentivá-los, né? Já incentivar, preparar esse campo para que o próximo Grêmio venha com mais tempo e continue, né? Continue esse mandato e nos aproximarmos dos alunos, fazer eles participarem, né? Temos aí algumas estratégias para que eles participem mais com a gente, para que eles possam ver e se interessar, porque alguns alunos
até têm esse engajamento, mas às vezes não se interessam em participar do Grêmio, né? Então, acredito que se a gente abrir para que eles nos ajudem em algumas ações, né? Porque nós vamos precisar de ajuda, Sim, né? os colaboradores. Exatamente, os colaboradores, nós queremos incentivar, porque quando a gente sair, quem sabe não é ele que vai estar ali no nosso lugar, né? Então a gente sempre quer frisar isso, né? Que nós não estamos ali como protagonistas, a gente está ali para dividir o nosso conhecimento, né? As nossas experiências com os outros alunos. Trabalhar sempre juntos, né? E por fim, quando o nosso mandato acabar, né, encerrar, o que você gostaria de olhar para trás e dizer assim, isso a gente conseguiu construir juntos, isso aqui a gente conseguiu realizar e fez sim diferença para a nossa comunidade? Eu acho que os alunos, eles são mais importantes para a gente. Se no final do ano nós conseguimos chegar e pelo menos 70%, 80% dos alunos olharem e falarem aquele Grêmio foi um Grêmio que fez a diferença para mim, eu acho que isso a gente vai olhar e dizer que isso a gente construiu juntos. Porque não é sobre nós, é sobre eles, né? E por mais que pareça clichê e até falso, mas te digo que nós queremos fazer é o que há muito tempo a gente não sente, né? É um Grêmio próximo. Porque eu já fui líder e continuo sendo agora vice-líder da minha sala e faz tempo que eu sinto falta de um Grêmio que esteja próximo da gente, que realmente ouça a gente, que esteja trabalhando lado a lado ali de nós líderes e da turma em si para fazer a diferença. Então, quero que os alunos eles vejam não só nós, mas o Grêmio como algo importante, que quando a gente saia, eles se interessem de entrar e continuar o legado. Entendeu? Eu acho que é isso que eu quero muito que todos nós possamos olhar e dizer que nós construímos juntos. Um olhar diferente do IFRO, um lugar legal para se estar, confortável e é isso. Que mensagem você gostaria de deixar para todos os estudantes do IFRO, né? Que, especialmente aqueles que ainda não se sentem representados ou se não vêm participando da vida estudantil? Primeiramente, eu quero que não tenham vergonha, gente. O que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. Se nós não pudermos fazer, a gente não vai mentir. A gente vai falar que a gente não pode fazer. Mas aquilo que nós pudermos fazer, não importa se vai dar trabalho, nós vamos correr atrás de fazer. Não tenham vergonha. Parem pelos corredores, aonde for, na frente do IFRO, fora do IFRO, no banheiro, enfim, não importa. Pode parar a gente está aberto totalmente ao diálogo, até porque a gente precisa desse feedback para que a gente possa melhorar nossas ações. Os que puderem estar também, posso deixar um recado? Os que puderem estar também na posse, no dia 14, segunda-feira, a partir das 11h05, isso, estejam lá com a gente, para que a gente possa trabalhar juntos, unidos, os líderes principalmente, que eles possam estar sempre trabalhando conosco, para que a gente possa fazer com que esses alunos que você citou, que não se sentem ouvidos, possam começar a se sentir ouvidos. Nós temos aí a Coordenadoria de Luta de Minorias, nós temos muitos trabalhos para ser realizados, né, para exatamente conscientizar essa inclusão. Nós queremos que todos se sintam incluídos nesse mandato, nesse nosso trabalho. Perfeito. Débora, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente gostaria de te presenciar com esse botãozinho do IFCast. Que fofo. Muito obrigada mesmo por ter esclarecido melhor como é que funciona o Grêmio, como é que foi esse processo eleitoral, quais são as nossas propostas e ter esclarecido melhor como é que vai ocorrer toda essa gestão, né? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou até aqui, o Grêmio ele é feito por estudantes e para estudantes. Então participe, opine e se envolva. O IFRO é seu também. E a transformação começa quando a gente se organiza. Foi isso, até a próxima. Tchau!